Senhores telespectadores da UniTV e TV O Fluminense, muito boa tarde. Nesse momento, damos início ao programa Grupo Mônaco de Cultura, que vai ao ar, ao vivo, todas as terças-feiras, às 15 horas. Neste bloco de cultura, temos a honra de receber como convidada uma das mais importantes personalidades da vida cultural de nossa cidade e presidente do Centro Cultural Maria Sabina, professora Neide Barros Rego. Boa tarde, professora Neide. É uma alegria muito grande, uma honra tê-la aqui conosco. Obrigada, Carlos Mônaco. A honra é minha. Não é a primeira vez que eu venho aqui e é sempre com muita satisfação que eu aceito seu convite. Neide, em que momento a poesia surgiu na sua vida? Em 1951, eu vim com minha família para Niterói, porque eu nasci em Minas Gerais, na cidade de São Tomás de Aquino. E eu e minha irmã gêmea, Nilde, tínhamos 12 anos de idade. E nosso irmão mais velho, Nildo, nos levou para estudar declamação com Marli Prates, que era aluna da grande professora e poetisa Maria Sabina de Albuquerque. Perfeito. E dali nunca mais abandonamos a poesia. Com o tempo, depois a Marli se casou, foi para São Paulo e eu fui estudar com Maria Sabina. E terminei o curso depois de 4 anos de estudo, estudando vários poetas, vários estilos de poesia, declamando vários gêneros, poesia lírica, patriótica, dramática. E então eu recebi o diploma no Teatro Municipal de Niterói em janeiro de 1964. E nessa época eu já dava aula de declamação. Eu sei que você é uma das perguntas que você vai me fazer, né, sobre o curso. Certamente. O curso da arte de dizer é aplaudido por todos que militam na área cultural de nossa cidade. Eu queria saber, Neide, como é que surgiu a ideia de criar esse curso da arte de dizer? Surgiu da seguinte maneira. Quando eu estava no 2º ano de estudo com Maria Sabina, em Copacabana, no Rio de Janeiro, eu me apresentava em vários lugares, era convidada, e algumas pessoas começaram a me pedir para que eu ensinasse declamação. E eu também participando de recitais, gostando tanto de poesias e gostando tanto dos ensinamentos que recebia da mestra, tive desejo de transmitir às outras pessoas o que eu havia aprendido, o que eu estava aprendendo com elas. Então, no 2º ano, eu já comecei a dar aula e as minhas primeiras alunas foram 2 gêmeas de 10 anos, a Aninha e Lucinha, filhas do Dr. Miguel Pereira, que era do Instituto Histórico de Niterói. E a Aparecida também, que me via declamar, e Rutinha e várias outras foram se chegando e daí o grupo foi crescendo. E sempre foi na sua casa o curso da arte de dizer? Quando eu comecei, eu ainda não havia me casado. Eu dava aulas na casa da minha irmã gêmea, da Nilde, que morava ali na antiga Rua Barros, hoje ministro Otávio Kelly, que era vizinha de Dr. Miguel, por isso que as meninas também quiseram estudar. Depois eu dei também em São Francisco, na casa de minha mãe, e depois que me casei, eu passei a dar em Santa Rosa, na Rua Santos Moreira, onde funciona o Centro Cultural Maria Sabina até hoje, há 52 anos. Parabéns, Neide. Atuo nesta área cultural há meio século. E um dos mais importantes eventos que presenciei em minha vida, a minha carreira, foi o lançamento deste livro, antologia, lançamento de Água Escondida, que foi organizada pela nossa querida Neide Barros Rego. O que representa para você, Neide? Bom, essa antologia me deu muitas alegrias. Foi a primeira obra da minha carreira literária, que já passa de 10 livros, né? Então, o lançamento foi no Clube Central de Niterói, em dezembro, dia 13 de dezembro de 1994, e naquela ocasião
participaram 234 poetas, todos vivos. Alguns, a maioria deles nascidos em Niterói, né? E outros vindos de outras cidades, de outros estados e até 5 de outros países, 5 estrangeiros. Então, assim, os poetas frequentavam a Livraria Ideal, me conheciam porque eu era declamadora e eu conhecia muitos poetas e ia convidando e uns iam indicando outros. E eu tive uma grande ajuda do Armando Vaz Teixeira e do Vanderlei Franciscone e da Neuza Peçanha e do Edmo Luterbar, que também foram indicando, foram ajudando na revisão da obra, que foi uma obra assim, muito caprichada. Toda obra tem defeito, toda obra, mas acho que essa aqui, o mínimo que eu já vi de defeito foi nela e praticamente teve 4 revisores importantíssimos, cada página com um poema, uma foto e um resumo biográfico do poeta. Deu muito trabalho, porque muitos poetas mandavam páginas e páginas. Dr. João Rodrigues de Oliveira mandou páginas de jornais e outros mandavam, e a gente ia fazendo os resumos. Armando Vaz gostou muito, ele que fez a diagramação, que ficou muito bonita, e a capa é a Pedra de Itapuca, que é um dos símbolos da cidade de Niterói. Então essa obra me deu muitas alegrias e agora o site NIT Negócios está homenageando semanalmente. Ela coloca um poeta com a foto, com a biografia e com o poema. Aí a gente avisa os familiares que 1/3 desses que participaram aqui já partiu. Com saudades, né? Já são falecidos, né? Então, mas tem muitos assim que ainda vivem e ficam muito contentes quando são homenageados. Eu recebo mensagens e acho que ainda tem dado muitas alegrias. Foi um lançamento realmente inesquecível no Clube Central e no próximo ano completará 20 anos o lançamento da Água Vamos Escondida. aproveitar para falar no encontro dos poetas do dia 2 de dezembro. Isso. E cada poeta que participar vai levar 5, 10 livros que vão ser vendidos todos a R$20 em benefício do Hospital Carlos Tortelli. Que, por sinal, foi membro da Academia Niteroense. Exatamente, e ele também está nessa antologia. Muito querido, Carlos Tortelli. Muito querido, muito querido. Agora, Neide, que tipo de pessoas passam pelo curso de arte de dizer? E também gostaria de saber se tem limite de idade para participar. Não tem limite de idade. Nós temos crianças, adolescentes, adultos e principalmente pessoas de terceira idade. São pessoas que escrevem, que gostam de poesias, que às vezes querem participar de um concurso, querem aprender a dizer seus poemas, a interpretar. E é muito bom também porque treina a memória, aumenta o conhecimento literário, ficam conhecendo poetas assim que nunca tinham ouvido falar, palavras novas, porque às vezes aparece uma palavra que a gente não sabe o que é, a gente vai ao dicionário, vai enriquecendo o nosso vocabulário. Então é útil para desinibir também. E nós temos assim, até jornalistas, professoras, poetas. Então tem pessoas de várias profissões porque sempre é útil a pessoa saber se comunicar. Até um vendedor é bom ele saber se comunicar. Realmente você é uma grande incentivadora, todos aqui na cidade aplaudem o seu belo trabalho de incentivar a declamação. Realmente é um belíssimo, inclusive você foi homenageada como intelectual do ano em 2010, justamente pelo reconhecimento ao belíssimo trabalho que você realiza aqui em nossa cidade. Neide. Você me falou que foi isso e foi a Água Escondida. Foram as duas coisas, né? Agora, Neide, outra coisa, como é que o curso funciona? Tem encontros semanais e também queria saber quando é que acontece. Isso. Os encontros são às quartas-feiras, na parte da manhã. As aulas são individuais. Então, eu escolho um poema para uma pessoa,
há sim uma variedade enorme de poetas, de autores, de gêneros, e tem poesias engraçadas, tem poesias dramáticas, tem poesias de amor, poesias patrióticas, poesias de protesto, muita coisa boa de protesto, né? Então, quem se diploma em arte de dizer tem que aprender tudo isso, tem que estar com a dicção perfeita, não pode esquecer, ela faz um recital solo, geralmente eu divido em 3 partes, 7 poesias na primeira parte, 7 na segunda, 7 na terceira, tudo assim muito variado, tanto que não é cansativo. Não é cansativo. E é um espetáculo bonito, um recital de formatura. No final eu digo umas palavras, entrego o diploma e a aluna também diz da sua emoção, da sua alegria de estar recebendo o diploma. E as aulas, então, é o seguinte, eu escolho um poema, a aluna vai, decora, para a semana seguinte vir dizer. Mas antes eu leio o poema para ela, eu marco as pausas, as palavras de valor, ela lê também. E se houver alguma dúvida, a gente esclarece e também eu oriento quanto à gesticulação, quanto à postura, quanto à voz. Nós damos exercícios de voz, de relaxamento. Então, até para aumentar, porque para declamar é preciso que a voz seja audível, agradável, né? Não adianta uma pessoa falar muito baixinho que ninguém compreende, e nem falar gritado, e também nem cantado, como se declamava antigamente, aquilo muito cantado. Oh, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida. Agora não, agora é uma coisa mais moderna, muita coisa falada. Agora tem também poesias em que existe um narrador e há, assim, personagens, e ela então tem que representar como se fossem os personagens mesmo. Sim. Que nós temos que ver o que o poeta quis dizer, o que ele quis passar para a gente de emoção e de beleza. Neide, e como é que deve ser o procedimento do interessado, do telespectador, para ingressar no curso de arte de dizer? Há pouco tempo saiu uma reportagem muito boa no jornal O Globo. Sim. E ali trazia o telefone, trazia o meu e-mail, e muitas pessoas se comunicaram e realmente apareceram alunos assim. E fora isso, é boca a boca. Eu não faço propaganda em jornal, nem nada. Certo. Um vai falando para o outro, vai num recital, tem vontade de ir. Tem muita gente da terceira idade. Da Universo tem uma porção de meninas. Eu queria saber, Neide, como é para você poder completar 52 anos de um trabalho cultural aqui na cidade de Niterói? Bom, como é que você se sente? Pois é, nós comemoramos, no dia 24 de junho, o curso fez 52 anos. E eu continuo com o mesmo entusiasmo, com a mesma alegria, me dá uma satisfação enorme, tanto a realização dos recitais, as homenagens que nós fazemos. E as alunas também ficam muito felizes, que são convidadas para aqui, para colar. E as aulas também dão muita alegria. Tem aquilo ali, parece que tem, não sei, tem grude, as pessoas não vão embora. A hora vai ficando, os ficam assistindo, porque as aulas são individuais. Enquanto um está no palco declamando, o outro está ou copiando uma poesia, ou assistindo e ouvindo as observações que eu faço, que sempre são úteis para uma e para outra. Assim, aí diz assim, que coisa bonita, isso eu vou fazer. Isso não gostei, não vou fazer. Então, eu aprendo muito com os alunos também, entendeu? Eu vejo assim. Neide, quando você foi escolhida como a intelectual do ano 2010, merecidamente, aqui em Niterói, como é que você recebeu esta notícia? Olha, eu nunca tinha pensado nisso, nunca tinha assim, que vontade, porque eu vejo as pessoas, quando será que eu vou ser intelectual do ano? Eu nunca tinha pensado, foi uma surpresa mesmo. Nós estávamos lá na ASP-UF, Associação dos Professores Inativos, que eles não são nada inativos, né? Esse nome é até impróprio. Concordo com você. Nós tínhamos apresentado um recital de canto, acompanhados pela Tereza, eu e Dulcídides, o barítono, Dulcídides de Oliveira Pinto,
acompanhados pela Terezinha, que é a esposa dele, que é a minha professora de canto, tínhamos feito um recital. E então, várias pessoas de entidades disseram uma palavrinha sobre o recital. E o nosso querido Mônaco tomou a palavra e deu essa notícia que quase me fez desmaiar. Eu digo, não, Mônaco, não faz isso comigo, não, Mônaco. Eu achava assim que não merecia mesmo, que havia muitas pessoas, como há ainda, muitas pessoas que eu vejo merecedoras do título que ainda não foram, e eu já fui. Olha, eu recebi tantos aplausos pela indicação da Neide, como fui felicitado. Realmente foi uma escolha acertada e que toda a área cultural aplaudiu de pé. E eu fiquei super feliz porque o Mônaco indicou, né, o Edmo Luterbar, inclusive o prédio da academia estava em obras, você achou que seria a solenidade lá, então você falou muito sério. Eu queria pedir à academia e queria presidir, né, para fazer uma solenidade, e eu indico o Edmo para fazer o discurso, só depois que você deu o meu nome. É verdade. Eu fiquei muito feliz, ele caprichou, falou muito sobre o meu currículo, e foi uma solenidade muito bonita lá no Plínio Leite, né, na faculdade, né, Unipli, e o auditório cheio, os amigos, solenidade inesquecível. Acadêmicos foram assim nos abraçar, foi uma coisa assim inesquecível, muito bonita mesmo, me deu muita alegria. Tornou-se o livro intelectual do ano 2010, Neide Barros Chego. Quem a saudou foi o nosso saudoso Edmo Rodrigues Luterbach, que estava tão feliz naquela manhã. Aliás, eu sinto muita falta do Edmo, muita sabe? Falta, muito assim. Parabéns, eu quero até mostrar também a capinha, a quarta capa do livro, com as fotos de todos que já foram homenageados como intelectuais do ano, e os nomes deles e o ano de cada um, desde 1987, o primeiro foi o Dr. Alberto Torres, e tem os nomes de todos. E quando eu publiquei o livro, já havia sido escolhido Valdenir de Bragança para 2011, então eu acrescentei a foto dele, porque o livro saiu no ano seguinte, né? E foi distribuído gratuitamente, contém os discursos, as fotos, né? Aliás, das pessoas que livro, foram. Ficou belíssimo. E tem capinhas de obras minhas e reportagens. Eu queria aproveitar, Neide, porque logo depois do Valdenir, no ano seguinte, o escolhido foi o jornalista e intelectual Roberto Santos. E este ano, que será a entrega do título amanhã, dia 9 de outubro, será entregue ao acadêmico Sávio Soares de Souza, que receberá a placa de prata como intelectual do ano 2013. Eu gostaria até de saber de você, Neide, o que você achou da indicação do Sávio para receber esse título amanhã? Olha, Mônaco, merecidíssima, justíssima indicação. O Sávio merecia já há muito tempo. Aliás, há alguns anos eu sei que você já havia convidado. E ele, por uma questão particular, uma questão de família, ele não pôde aceitar. E agora nós ficamos muito felizes porque ele aceitou. Ele é uma pessoa, assim, de grandes conhecimentos literários, sabe várias línguas, conhece muitos poetas, tem várias obras e é um excelente palestrante, muito culto, fazia um trabalho que era sempre publicado na revista Bale, da Academia Itaocarense de Letras, do Dr. Kleber Leite. E ele agora está fazendo uns livrinhos e publicando essas pesquisas dele, tanto sobre autores estrangeiros como autores brasileiros, né? Ele é um exemplo, ele foi meu colega em 1958, quando eu entrei por concurso para a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, que era em Niterói, porque a capital naquela época era aqui, só em 1975 que houve a fusão, a capital passou a ser no Rio de Janeiro, nós fomos trabalhar lá. Mas então, naquela época, o Sávio era taquígrafo da Assembleia, da Câmara, e era colega de meus irmãos taquígrafos, o Nildo, o Nilo, e também meu tio Franklin, que era taquígrafo. Depois o Sávio fez concurso para procurador, passou e deixou a Assembleia Legislativa, e ela também fez uma carreira belíssima.
E ele é um dos intelectuais dos mais respeitados e queridos aqui na cidade. Exatamente. E ele será homenageado por nós no Centro Cultural Maria Sabina, no dia 30 de novembro. Vamos fazer um recital só de poesias de Sávio Soares de Souza, Souza com S. E quem falará sobre ele será o Aníbal Bragança, que também vai saudá-lo amanhã. Né? Neide, eu queria saber de você, quantos livros você publicou até agora? Quantos livros publicados? Olha, tem acho que uns 10 ou 11, por aí. O primeiro foi Água Escondida, em 1994. Depois, me parece que veio... Em 1998, eu tomei posse na Academia Barbacenense de Letras, também tem o livrinho aqui. Depois, foi na Fluminense, em 2003. Depois, 2007, na Niteroiense. Mas antes, em 2003 também, 2004, eu publiquei meu livro individual, que é Revelação, esse que está aqui na caixinha. Né? Tem uma caixinha. Por sinal, teve uma grande repercussão o lançamento dessa obra. E teve também, em 2007, teve essa antologia toda em Esperanto, que eu fiz junto com o professor Silas Chaves. Ele, como sabia que eu tinha experiência com a Água Escondida, ele, um grande esperantista, cultíssimo, me convidou para ajudá-lo e eu fiz contato com os poetas do Brasil inteiro. Então, nessa antologia tem poetas de todas as unidades da federação. Então, e no final tem as biografias deles, tem as fotos dos poetas todos, né? E depois os poemas, todos em Esperanto, e esse livro está correndo o mundo, porque tem mais de 110 países que tem pessoas que falam Esperanto. E depois fizemos esse aqui, Poesias Escolhidas do Brasília Esperanta Parnasso, que este aqui tem esse cartazinho, esse folder, com as fotos de todos, muitos poetas conhecidos aqui. Olavo Bilac, Casimiro de Abreu, J.Z. de Araújo Jorge, Raul de Leone, Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade, Geir Campos, vários poetas, Nemésio Calazans, vários poetas brasileiros aqui, Alberto de Oliveira, né? E esse aqui é o Dedo de Deus que ele escolheu para a capa, né? Belíssimo trabalho. Ferreira Goulart, uma quantidade de livros. E depois vieram os livros da posse da Niteroiense, esse aqui do Intelectual do Ano, que está na sua mão também, certo, que você já mostrou. Né? Tem o Edmo na capa. Recentemente, nós fizemos um recital a convite de um dos membros da comissão organizadora dos festejos dos 70 anos da Academia Niteroiense de Letras, o Renato, me pediu que fizesse um recital só de poetas falecidos da Academia Niteroiense de Letras. Então, nós homenageamos 42 poetas e fizemos o programa em ordem cronológica de falecimento. E, então, tem cada um com seu retratinho, né? Tem os fundadores e os poetas todos, tem as fotos dos declamadores também aqui. Aqui, as pessoas que declamaram, tinha alunos de arte de dizer, meus alunos, declamadores diplomados, acadêmicos e convidados. E você, Neide, pensa em lançar mais alguma obra no futuro? Penso. Eu acabei E qual seria o tema que você pensa em... Eu estou... Me empresta aquele livrinho lá. Eu vou falar já sobre ele. Eu estou, parece mentira, há 15 anos trabalhando num livro sobre a Maria Sabina. O livro cresceu tanto que acho que vai ter 3 volumes. A Maria Sabina como escritora, porque ela é prosadora, contista, poetisa, de mais de 11 livros publicados, e também outro com Maria Sabina, declamadora, que ela era assim, declamadora profissional, percorreu todo o Brasil. Então eu tenho um álbum deste tamanho aqui, de jornais, de notícias de jornais. Nós transcrevemos muitos com a grafia da época e Maria Sabina, como declamadora, fez várias turnês pelo Brasil todo, pela Amazônia e tudo.
outro como Maria Sabina como professora, com as homenagens todas que nós fizemos a ela, e a Maria Sabina feminista, que ela foi uma das pioneiras do feminismo do Brasil. Ela trabalhou com Berta Lutz, tem muitas fotografias, muitas ilustrações. Esse é um dos livros. O outro é um bilíngue que eu estou fazendo com meus trabalhos em Esperanto, trabalhos originalmente feitos em Esperanto e outras traduções. Só nesse livro aqui tem 18 traduções minhas de poetas brasileiros, de vários estados do Brasil e outras minhas em Esperanto também. Você participa da Associação Universal de Esperanto? Participo. Eu sou membro de um Viva Membro, quer dizer, até morrer eu sou membro de lá, especializada em declamação e poesia. Eu sou também delegada da OEA, aqui em Niterói, né? Ou delegada de Niterói na OEA, e sou diretora de curso do Clube de Esperanto de Niterói, e daqui a pouquinho eu vou para lá, que tem aula às 5 horas. Bom, esse livrinho eu já falei sobre ele, esse do Edmo, do Painel da Saudade. Já. Falamos sobre o painel. Falamos sobre ele, muito bem. Esse livrinho, ele cresceu tanto que vai ter mais 2. Nossa. Um de homenagens póstumas, que muito merecidamente ele tem recebido muitas homenagens. Na Academia Fluminense de Letras foi inaugurado o busto de Edmo, a fotografia. Dr. Valdenir também colocou o nome da biblioteca da Academia, o nome de Edmo Rodrigues Luterbar. E ele foi homenageado na Academia Niteroense de Letras com esse painel da saudade, que eu fui indicada para fazer o discurso, e o meu discurso foi todo entremeado com poesias de Edmo, com mensagens. Teve até uma mensagem muito bonita que você mandou, né, sobre ele para mim, e um discurso inédito que o Edmo ia fazer no dia do aniversário dele, de 80 anos. É verdade. Está publicado, o que penso da minha velhice, porque ele faleceu faltando apenas 15 dias para completar 80 anos. A Casa da Amizade já estava contratada, o buffet, os violinos, tudo pronto. E ele estava num casamento de uma sobrinha, e quando ele passou mal na festa ali nas Charitas, foi levado para o Hospital de Clínicas, fizeram tudo, mas em 4 dias ele não resistiu e faleceu. Uma figura inesquecível, muito me incentivou, sinto saudades dessa grande personalidade, que eu tive a honra de homenageá-lo como intelectual do ano também. Exatamente. Ele fez muitas palestras no Centro Cultural Maria Sabina, participou de muitos recitais, né? E era esperantista também. E ele te admirava muito, o seu trabalho realmente sempre muito. Aplaudido. Exatamente. Neide, considerações finais. O programa está chegando, então eu gostaria que você nos falasse... Eu soube que seu programa vai passar para 1 hora, que bom, porque meia hora realmente voa, o tempo voa. Eu quero parabenizá-la pelo trabalho que você realiza aqui em nossa cidade, pelas suas belíssimas obras, que tiveram enorme repercussão, inesquecível, como já falamos, o lançamento de Água Escondida, com 234 poetas, não só aqui da cidade, mas também de outros estados e outros países. Figuras que eu tive o privilégio de ter contato. Parabéns, Neide. E também eu queria lembrar a todos que amanhã, dia 9, às 18h30, no auditório Amaury Pereira Muniz, na Secretaria Municipal de Educação, teremos a entrega da placa de prata intelectual do ano 2013 ao acadêmico e intelectual Sávio Soares de Souza. Despeço-me agradecendo a presença da presidente do Centro Cultural Maria Sabina, professora Neide Barros Rego, aqui em nosso programa, e aos distintos telespectadores. O segundo bloco, o bloco de saúde, terá o comando da psicóloga, acadêmica e querida Elizabeth do Vale. Muito obrigado a todos. A tuberculose é uma doença infecciosa que atinge geralmente os pulmões. Somente no ano de 2012, o Brasil registrou cerca de 70 mil novos casos da doença. Para combatê-la, o Sistema Único de Saúde oferece atendimento gratuito em hospitais e centros especializados,
como o Centro de Atenção e Investigação da Tuberculose e Doenças Pulmonares, professor Mazini Bueno, da Universidade Federal Fluminense. A tuberculose, infelizmente, ainda no século XXI, ainda é uma doença prioritária, né, no Brasil e no mundo para erradicação, e é uma coisa muito difícil. E, por conta disso, surgiu dentro da universidade o dispensário escola. Atualmente fazemos a consulta médica, temos um laboratório onde nós temos uma farmacêutica bioquímica. E, neste momento, estamos fazendo a baciloscopia, então o paciente chega e faz a baciloscopia e fazemos o raio-x. O nosso raio-x é um raio-x digital, então o nosso paciente também não precisa ir para outra unidade para fazer o exame de raio-x. Quando a baciloscopia constata a presença do bacilo de Koch, bactéria causadora da tuberculose, o tratamento é iniciado no próprio centro e dura pelo menos 6 meses. Estando o raio-x sugerindo doença, né? E o escarro confirmando a doença, a gente inicia o tratamento. Esse tratamento é feito com 4 substâncias, são 4 antibióticos, que a duração do tratamento é em torno de 6 meses para os doentes tuberculosos pulmonares, tá? E aí, a partir desse 6º mês, a gente avalia se vai ter alta ou se vai se prolongar esse tratamento, mas o mínimo de tratamento é 6 meses. A incidência da tuberculose está aumentando porque os pacientes eles começam a tratar, muitas vezes eles se sentem bem antes de completar os 6 meses. Então, muitas vezes eles vêm aqui, não estou bem, eu não vou continuar o tratamento, porque eu estou bem, não tem necessidade de 6 meses. Mas é importante para erradicar esse bacilo, esses 6 meses. O Mazini Bueno passou por uma recente reforma e foi reinaugurado em abril de 2012, ampliando a área de atendimento. Hoje, o centro possui cerca de 700 pacientes cadastrados, porém, menos da metade faz o acompanhamento da tuberculose. Mudou um pouco mais esse perfil de atendimento, né, onde os usuários daqui da unidade não são só mais pacientes tuberculosos, mas pacientes com doenças pulmonares de uma maneira geral, né? Doenças crônicas, respiratórias, não transmissíveis. O Mazini Bueno trabalha em parceria com o Estado e tem planos de crescimento. Para o Estado já entende, né, essa coordenadoria, já entende que o Mazini Bueno é um centro de referência secundária para o tratamento de tuberculose no Estado do Rio. Seremos uma unidade piloto do Estado também para testarmos um novo software para acompanhamento de quimioprofilaxia da tuberculose. É um tipo de tratamento que a gente faz para os contactantes, ou seja, para os familiares, os amigos que têm contato direto com esses pacientes. As pessoas que apresentam tosse por mais de 3 semanas devem ficar atentas aos outros sintomas e procurar atendimento médico. O centro funciona no campus do Valonguinho e atende de segunda a sexta, de 8 a meio-dia. Principalmente pacientes que já têm um quadro de respiratório, uma bronquite, né? Ou mesmo os pacientes que têm outras doenças, como diabetes, hipertensão. Se tiver um quadro, começou emagrecimento, ou uma tosse, principalmente uma tosse mais prolongada, febre, ou mudança do aspecto da secreção dos pacientes que já são bronquíticos, né? Aí devem procurar o serviço para a gente avaliar, um raio-x, um exame de escarro. Boa tarde para você que nos assiste. Estamos aqui com mais um Bem-Estar e Saúde e hoje com a queridíssima amiga, uma pessoa que eu admiro imensamente, porque é uma colega também, é psicóloga, faz psicologia clínica como eu, a Ângela Maria Melo Neves. Ângela Melo,
né? A Ângela é graduada em psicologia pela UFRJ e é mosaicista e ceramista. Olha só, inclusive ela está aqui com uma belíssima peça feita por ela. Vê se a câmera pega aqui, pode pegar de pertinho para ver a beleza do trabalho da Ângela, olha lá, como mosaicista e ceramista. E a Ângela publicou em 2002 o livro de poesias, olha só como ela tem aptidões diversas, né? O nome do livro é Um Olhar Feminino. E eu vou mostrar aqui para o nosso telespectador, então, o livro da Ângela, que foi publicado, Ângela, em 2002. Tá vendo que beleza? Da capa da minha filha. É. Então foi sua filha que fez a arte da capa? A arte não, ela fez a foto. Ah, tá, que beleza. Está na foto. Quem fez a arte foi meu filho. Ah, então essa é a fotografia da dela. Nossa. E meu filho fez a arte do livro. Bom, também. mas então deixa eu dar o espaço para você falar, se dirigir ao nosso telespectador, que eu não dei o espaço para isso. Pois é, né? Então, olha, é um prazer muito grande, Ângela, tê-la aqui conosco. Eu também. Estou contente de estar com você você eu estou aqui. muito feliz de ter você aqui. Que, aliás, a sua presença foi, ó, eu suei para conseguir que você viesse aqui. Porque várias vezes eu já tinha te convidado e você sempre... Foi se perdendo no espaço. Não, e eu acho que fazendo muitas coisas, e também, né? não tinha tempo para nada. Né? Estou fazendo isso, Elizabeth, estou fazendo aquilo, tem um consultório, eu sei bem, porque a minha vida também é assim. Então, a gente sabe que é uma vida atribulada e que a gente tem que ficar, né, arranjando uma folguinha aqui, uma folguinha ali, para poder fazer as contas de chegar, de dar tempo. Exatamente. Né, de conseguir concretizar e foi o uma planejamento época de muito movimento gente. Em Niterói, então agora está mais sossegado. Mas então eu queria te perguntar algumas coisas, Ângela. Em primeiro lugar, eu queria te perguntar, como colega, né, que trabalha com psicologia clínica, você já trabalha mais tempo que eu, você tem mais estrada que eu, então eu tenho ainda que aprender algumas coisas com você. Né? Eu também. E porque nós todos temos a aprender alguma coisa com você, eu gostaria de te perguntar, como é que foi essa escolha pela psicologia, né? O que te fez, né, encaminhar para aí? Eu acho que sempre, a minha vida, como sempre foi uma experiência, assim, uma vida muito introvertida, fechada, lendo muito, muito tímida, né? E eu sempre me preocupei, assim, com as angústias, o que era viver, o que representava a vida para a gente, né? De onde vim, para onde vim. Se me dissesse na época que a gente nunca ia saber essa resposta, teria aliviado muito. Com certeza. Teria aliviado muito. Hoje eu não quero saber, mas eu sei que não vou saber. Então é mais fácil. São as angústias existenciais, né? Então, na época, com 18, 19 anos, eu fui para essa área para ver se entendia o drama humano, tentaria entender o drama humano, que era o meu drama também, né? Eram os questionamentos de vida, as relações familiares com o mundo. Eu achava que me ver bem nisso aí. O dilema humano, né? O dilema humano. O fato de você ser sujeito e objeto ao mesmo tempo. E eu sempre fui uma pessoa de não falar muito, mas escutar muito. Né? Então, eu escutava muito, eu era confidente de todas as minhas colegas na escola, ou pelo menos de grande parte, eu escutava. Eu falei assim, eu acho que é por aí, né? E aí você descobriu, então, a possibilidade de estar nesse lugar profissionalmente falando. Da escuta. No lugar daquele que escuta. E realmente ainda é muito bom. E eu também gosto muito. Apesar de que eu sou falante. Não, eu também você sou. Vê que eu hoje gosto de falar. Foram muitos anos de análise. Hoje até o meu analista fala, hoje você fala demais, entendeu? Eu falei assim, responsabilidade dele, né? De muda, fiquei falante, mas realmente é bom também, né? Isso é muito bom, sempre me gratificou muito.
E hoje, como é que você vê, então, Ângela, essa escolha na sua vida de uma maneira geral? Quer dizer, essa escolha profissional propiciou a você ganhos? Ah, sim, eu acho que eu não seria, quer dizer, hoje, né, se não fosse essa relação com a clínica, com as crianças que eu atendo. Até hoje ainda gosto, apesar da minha idade avançada, né? Avançadíssima, olha! Já não dá mais para sentar no chão, brincar de bola, essas coisas, porque não dá mais o físico, mas as crianças gostam. Né? Então, o contato com as crianças, a angústia das crianças hoje em dia é totalmente diferente daquelas de 10 anos atrás. Hoje, uma criança de 10 anos, pré-adolescente, chega para mim e diz: o meu medo é outro, eu não tenho medo de assaltante, nem de... Meu medo é outro. Monstro, eu sei que não existe, mas meu medo é outro, eu não sei qual é. Você não via isso há 15, 20 anos atrás. Então, as crianças estão angustiadas, elas estão sem saber porquê, algumas já sabem, entendeu? Então, isso também enriquece muito a gente. Você qualifica, então, que hoje a criança, ela já busca mais, de alguma forma, o questionamento mesmo, quando ela diz, eu tenho medo, não sei qual é, quer dizer, seria um questionamento, quer dizer, será que a gente poderia conjecturar que poderia ser justamente a busca da identidade mesmo, né? Eu acho que a partir do momento que eu tenho medo, mas também não sei explicar muito bem do que... E tem uma coisa que eu acho que é muito atual, né? Tem uma criança que eu atendo, que ela está bem, eu já atendi uns 4, 5 anos atrás, agora ela me procurou de novo, mãe, eu quero a Ângela de novo. Tá bom, então vem. Antigamente eram uns monstros, umas coisas. Aí ele hoje veio com medo de colocar coisas na boca, no ouvido, pedaços de coisa. Isso foi sendo trabalhado, os medos dele, até quando eu viajei, ele passava e-mail para mim. Ângela, como eu faço para dormir? Então, até facilita, né? Então, mas ele está ótimo, não vejo porquê. E conversei com ele e falei assim, fulano, tudo pelo que você veio, voltou a vir aqui, você diz que já passou, né? Por que você acha que precisa continuar vindo? Ele falou assim, eu acho. Aí eu falei assim, por quê? Ângela, você me escuta. Entendeu? Eu fiquei arrepiada, entendeu? Porque hoje em dia, e os pais são legais, os pais têm uma estrutura boa, entendeu? De vida. Agora, as pessoas trabalham o dia inteiro, já chegam exaustas em casa, as crianças ficam o dia inteiro ou na escola ou meio-dia em casa, no computador, aí os pais chegam e ficam o dia todo no computador, não pode, não sei o quê, também ficam preocupados, mas é o meio que eles têm, não tem... Então, ali são 50 minutos, 45 minutos, 1 hora que ele é escutado. Né? Não tem computador no consultório, não tem jogo eletrônico, não tem nada disso. É dominó, dama, massinha, argila, e esse adora argila, entendeu? Como eu faço cerâmica também, então a gente faz ali junto, né? Então, eu acho que é coisa da escuta mesmo, sabe? É a necessidade do olho no olho, a necessidade da comunicação, nessa via que as pessoas estão, de certa forma, deixando um pouco de lado em função do virtual, né? E o virtual não substitui de forma alguma a relação direta, olho no olho, eu acho que né? tem E essa escuta atenta. E um perigo que eu acho, que eu fico muito preocupada, é que as crianças chegam hoje com o quê? Hiperativo, déficit de atenção, e não presta atenção em nada, dispersivo. Aí você vai ver, as crianças estudam o dia inteiro, num ritmo alucinante. Excesso de estimulação. Excesso de estimulação, falta, muita cobrança e falta de aconchego, de brincar, né? Então, o que sai? Não presta atenção, as crianças têm que ver a borboleta passar, pelo amor de Deus. 1 hora, e geralmente são crianças muito inteligentes, então elas não aguentam um certo ritmo, então aprende logo e fica. Aí são desatentos. Aí o pior, Ritalina, porque tem TDA. Tem que medicar. Então tem que medicar. Então existe um perigo, e está existindo, num universo ainda pequenininho, porque deve ser bem maior, né? O meu é pequeno nesse sentido. As crianças medicadas com Ritalina. Para acalmar.
Agora, quem é que excita as crianças o dia inteiro? Quem coloca em 1000 atividades que as crianças não têm tempo para sossegar? É um excesso de estimulação que às vezes não é nem a própria família que produz aquela estimulação, mas a vida contemporânea, de uma maneira geral, nos estimula também, a nós todos, adultos, Lógico, claro. de uma maneira que, se a gente não tiver um pé no freio, né, você fica hipertenso prematuramente, você fica ansioso demais, você se deixa levar. As né, por esse hoje ritmo, estão com vestibular desde 6 anos, né? por Já esse entra. ritmo muito acelerado e esse somatório de funções que as pessoas pensam que tem que dar conta, dessa coisa muito desmedida. Eu gosto muito de usar isso para as pessoas. No consultório eu uso muito. Eu digo muito, gente, tem que encontrar a medida. E a medida para cada um é uma medida diferente. Porque um organismo é completamente diferente do outro. Então, o que é uma boa medida para um, para mim, não é a boa medida para você, e vice-versa. Porque cada um tem uma história de vida diferente. Né? Aptidões diferentes, exigências diferentes, pulsões diferentes. Claro. Né? E dentro disso tudo, eu acho que a gente que está acostumada a ficar ali ouvindo mais, sabe o proveito disso, né? Com certeza. Né? Por isso é que dizem que a palavra é de prata, mas o silêncio é de ouro, né? Exatamente. Gostei. Né? Então, você concorda comigo? Concordo. Que a gente, nesse lugar de quem está ouvindo, aprende muito, né? Aprende. A gente não para de aprender a cada instante, né? Não. Porque cada um que conta, eles nem sabem como ajudam a gente também nessa troca. Porque é uma troca, né? Eles falam, você não sabe, não sei nada da sua vida, você sabe tudo da minha, sim. Mas eles não sabem o quanto que eles nos ajudam e a gente aprende com eles também. Sim. Até na diferença, principalmente na diferença. O que eu acho que o atendimento clínico traz para a gente e ajuda muito é que ele traz parâmetros para a gente. Né? Muitas vezes você está ouvindo, está diante de um sofrimento muito grande e tal é o sofrimento que você diz para você mesmo, meu Deus, como o meu sofrimento é menor, né? Como a minha angústia é menor, como a minha ansiedade é menor e como eu posso ainda estar em condições de apoiar. Exatamente. Né? A esse discurso tão sofrido, tão... Porque aquele mundo ali é outro. Tão doloroso, né? Pessoas com doenças sérias, né? Eu costumo dizer que as pessoas que sofrem de falência renal crônica, né? As pessoas que fazem hemodiálise, olha, é um sofrimento que não é brincadeira. Não é. Então, a gente aprende muito atendendo pessoas que, às vezes, estão com uma doença crônica e já com limitações, né, muito intensas. E aí é que a gente percebe, tem esse olhar, né, estou olhando aqui para o seu olhar feminino, e vendo, a gente tem esse olhar de criar para a gente justamente essa coisa do parâmetro, né? E de ver, meu Deus, como é que a minha história é pequena, como é que o meu sofrimento é pequeno diante dessas coisas, né, de determinadas situações tão dolorosas. Mais uma vez, o livro da Ângela, que é um livro de poemas. Bom, Ângela, então vamos falar um pouquinho agora sobre o seu trabalho em relação aos mosaicos e a cerâmica, né? Quer dizer, como é que foi isso também? Como é que foi essa escolha? Eu sempre fui assim fascinada pelo mosaico como espectadora, né? Quer dizer, você via aqueles mosaicos bizantinos, eu ficava olhando como que podem fazer isso com pedacinhos, mas nunca passou pela minha cabeça um dia vir a fazer. E aí, numa feira de artesanato, eu conheci um
o Paulo Mata e o Guilherme Duarte, né? E que eles fazem. E falei assim, eu vou aprender. Quero aprender. E aí começou, né? Aí você começa a entrar naquele mundo que eu acho que tem muito a ver com o nosso trabalho, né? Porque da mesma forma que a gente junta pedaços, cola e refaz um novo visual, uma nova peça, que nunca vai ser igual, você não consegue reproduzir, nem fazer isso aqui 2 vezes, o mesmo trabalho. Aquilo ali sempre me fascinou, eu acho que até inconscientemente, porque são os pedaços da vida da gente, que a gente vai, cola, arrebenta, cola, faz, fragmenta, junta e vai levando, né? Então, ali no consultório também é um trabalho artesanal, que você faz ponto a ponto, com o discurso daquela pessoa que você faz ali escuta, com a palavra, né? E o mosaico sempre me fascinou porque você junta os pedaços, você quebra, você refaz, porque eu desenho aquilo desconstrói ali, para reconstruir num trabalho singular, único, outro, né? Você cola cacos, você, como a gente cola os cacos da nossa vida, né? E quebra de novo, e junta, e faz. E aí, como eu também não consigo ficar numa zona de conforto, assim, com os mesmos materiais, né, que é azulejo, a pastilha, eu comecei a olhar minha filha que diz, mãe, agora você anda na rua só olhando cacos, o que eu posso? Buscando peças, coisas, pedrinha de praia, essas coisas assim. Então eu comecei a falar assim, mãe, eu vou fazer peças com minha cara. Aí entrou a cerâmica. Eu comecei na cerâmica apenas com a ideia de fazer pedaços de cerâmica para fazer o mosaico. Obviamente que não ficou só nisso. Hoje eu estou fazendo escultura, a escultura me fascina, entendeu? Continuo fazendo essas outras coisas. Mas aí você vai, faz uma pecinha aqui, mas eu posso aumentar, eu posso fazer isso. Então vai num crescendo, aí você começa a ver site, ver livro, pega livro, lê, aí vai. E aí as ideias vão brotando, né? Quer dizer, todo o processo criativo, né? Quer dizer, provavelmente tudo isso aí que você tem dentro de você, essas pulsões todas. Né? Quer dizer, você vai dando vazão a isso, vai dando contorno, formatação a isso, né? E o interessante é que eu acho que a gente nunca sai de um processo de angústia, né? Porque o próprio criar, você se desespera, né? O que eu vou fazer com isso? Eu tenho uma exposição, né? Porque tem que ter um estímulo também. É uma exposição, o que eu vou fazer? O que eu vou criar? Aí você fica olhando aquilo, eu boto na minha frente, o que eu vou fazer? Mas não vai ficar legal. O que vai ser? Olha, é uma angústia só. Eu acho que tem um prazer nessa angústia, porque acaba saindo alguma coisa, né? Que vai dizer, os outros vão dizer alguma coisa. Mas a gente já leu bastante lá na faculdade, quando estudou, sobre o processo justamente de que o prazer gera sempre uma angústia, né? Sempre, né? É um prazer sempre angustiado, né? Essa coisa do prazer. Escrever uma angústia só, você sabe disso, né? Pois é, mas o que eu acho que o ganho que a gente tem é que a gente sabe de como a coisa é assim e de que você não vai se livrar dessa coisa, porque isso é próprio do ser que pensa, né? Que tem justamente a questão da subjetividade que envolve uma relação do simbólico, do real e do imaginário. Lógico que vai. Né? Quer dizer, a gente sabe que isso aí é uma coisa que não tem um ponto final. Por isso que eu a não ser que você morra, né? Quando você está morto, aí não tem mais desejo, não tem mais questionamento, não tem mais nada, né? Claro. Mas enquanto você tiver vida, você estará, então, o tempo todo desejante. Desejando. Não dá para parar de desejar e sonhar, né? Não dá. E o bom é isso. Exato. E a gente aprende, aceita isso bem, aprende a conviver com isso e usa isso em proveito próprio, né? No sentido da criação, da arte. Até para aliviar a angústia. Isso. Né? Ao mesmo tempo que você angustia, você alivia. É paradoxal, mas é o jogo que se tem que fazer. Né? Quer dizer, o ficar sem angústia nenhuma significa apatia, e apatia é morte. Eu me lembro muito, nas minhas épocas de faculdade, pós-faculdade, que eu vivia querendo aquela resposta certa e tal, aquela angústia. Aí uma vez meu supervisor falou assim,
Mas para que isso? A gente vai ser eternamente dividido. Eu falei, eureka? Exatamente. Nós somos divididos? Que bom, que bom. Não tem resposta, nós somos divididos eternamente. Que ótimo, que né? Ótimo. Se tiver com tudo respondido, é só deitar, ó, bota a mãozinha aqui, ó, pode enterrar. Pode enterrar, para, né? Né? Então, quer dizer, é a hora que o ser humano tiver justamente essa, né, esse clique, né, que a vida é esse caminhar para o desconhecido. Exatamente. É esse caminhar onde a gente, nesse percurso, vai explorando vários aspectos da nossa personalidade. Né? Quer dizer, isso tudo faz parte, as angústias, o vazio. Né? E onde não há vazio, também você vai colocar o quê? Né? Se está tudo preenchido, também já não tem mais nada para fazer. Né? Quer dizer, que bom que a gente, na realidade, está sempre faltante. Ângela, a gente está a 3 minutinhos de fecharmos a programação e eu não queria que você nos deixasse hoje sem você dizer uma poesia do seu livro Um Olhar Feminino. Eu gostaria que você escolhesse. Escolher uma. Vou escolher uma do mosaico, né? Pode ser. Deixo. Não sei, mais fácil. Deixo para você. Deixa eu ver onde que ele está. A da sua preferência. Ah, não sei. Preferências são tantas. Tem dos filhos, tá tem da vendo? coisa, né? Não, eu estou dizendo em termos da poesia. Eu sei que você não tem só uma preferida, você deve ter várias, é óbvio. Tem um mosaico, mas tem do tempo. O tempo eu gosto. Tempo é uma coisa legal. Mas eu não sei. Bom, vamos lá. Tempo. Quanto tempo? Que tempo? Eterniza a pergunta. Tempo que preenche o tempo, vive o tempo todo, em todos os lugares, em todos os tempos. Não é visto, só sentido. Marca todas as existências. Faz parte de todas as angústias humanas. Consegue ser presente, passado e futuro num só momento. Qualquer ação atual é fruto das marcas do passado e, no futuro, projeto ideal, sem as frustrações do passado presente. Constrói a fantasia, escreve a poesia. Tempo flutua conforme a vida, é lento e cruel na dor, é rápido no prazer, é corrido, é tempo bom, é tempo ruim. Que beleza! Olha, mais uma experiência. Eu leio em voz alta o que eu escrevi. Tá vendo? Ele leu maravilhosamente bem. Não sei, e é isso mesmo. Eu estava conversando numa das nossas entrevistas aqui a respeito do tempo com a Lena Pontes. Ela é ótima, muito minha amiga. E a Lena também falou sobre o tempo de uma maneira maravilhosa, dizendo, né, o que o tempo tem possibilitado a ela em termos de reconstrução do viver e do reconstruir em termos da poesia dela. Né? E são lindas. Então, gente, infelizmente, o nosso tempo, chegou ao final. Então, Ângela, um beijo muito grande. Outro para você. Obrigada. Que você continue tão criativa ou mais, porque você escreve muito bem. Obrigada. Seu poema é maravilhoso, seu livro deve ser belíssimo. Eu agora vou ler até com mais calma, para a gente falar sobre ele numa outra oportunidade mais detalhadamente. Tá? Obrigada, gostei muito de estar aqui, foi ótimo. Que bom. Então, mais uma experiência acrescentada. Mais uma experiência acrescentada. E para você que nos assiste, meu beijo, até o próximo programa.